Abelão voltou, o Abelão voltou, o Abelão voltou. Fala, torcedor colorado, tudo bem, tudo certo? Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência. Embora esse momento onde o Internacional acaba de entrar de forma oficial nesse momento na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, onde o Internacional é o 17º colocado com 41 pontos, é algo que eu vou repercutir com vocês aqui nesse vídeo. O Internacional tem um alento, algo que vem como uma injeção de ânimo nesse time do Internacional, que é algo que esse grupo de jogadores está precisando. Cobrança e injeção de ânimo. E a injeção de ânimo tem um nome e sobrenome, que se chama Abel Braga, o novo técnico do Internacional. Em menos de 24 horas após aquela derrota fechatória na noite dessa última sexta-feira, onde o Internacional foi goleado de forma natural pelo Vasco, por 5-1, sim, gente, o Inter foi goleado na noite dessa última sexta-feira, por 5-1, fora de casa, no Rio de Janeiro, São Januário, para o Vasco, esse time ruim do Vasco. O Internacional, no decorrer do sábado, após praticamente a confirmação da vitória do Vitória sobre o Mirassol por 2-0 em casa, algo que se parecia impensado, combinado com a derrota do Inter e a vitória do Santos, também na noite dessa última sexta-feira, sobre o Sport por 3-0, o Internacional, anunciou a demissão de Emiliano Dias e também do seu filho após essa sequência de resultados ruins do Internacional. Junto a isso, o Internacional entra oficialmente para a zona do rebaixamento. O Inter é o 17º colocado, como eu falei, com 41 pontos. E aí, a sequência de jogos e combinações que preocupam. A tabela aparecendo aí para ti. E aí, o Santos é o 16º colocado com 41, Vitória é o 15º com 42. E algo que está ruim pode piorar um pouco. Acima do Vitória tem o Ceará, que é o 14º com 42. E acima dele tem o Atlético Mineiro, 13º colocado com 45. Se o Inter não vencer o São Paulo na próxima rodada, e os seus adversários, Santos e Vitória, pontuarem, o Vitória, inclusive, joga contra o Bragantino na próxima rodada, na próxima quarta-feira, dia 3, às 7 horas da noite, fora de casa. Jogo atrasado da 34ª rodada. Já pela 37ª, o Juventude recebe o Santos no Alfredo Jaconi. O Juventude que está praticamente rebaixado já. Também na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite. Se ambos concorrentes diretos do Internacional nessa fuga de rebaixamento vencerem o Internacional não pontuar diante do São Paulo, o Internacional vai se complicar muito. E posso dizer que até matematicamente o Inter pode ser rebaixado. Mas a meio a todo esse filme de terror, um alento que veio para nos dar um pouco de esperança. Essa direção incompetente que desde que assumiu o Internacional cometeu erro atrás de erro, e a gente avisou todas as decisões erradas que essa direção tomou. A gente sabia que era errada, que ia ser o pior para o Inter, e todos nós avisamos. E essa direção foi omissa, foi patética, foi burra e arrogante. E demitiu o Abel Braga, que foi vice-campeão brasileiro em 2020/21, que isso, o Inter só não foi campeão brasileiro porque a gente sabe o que aconteceu naquele campeonato. A Operação Flamengo, foi o que aconteceu em 2020/21. O Corinthians fez uma Copa do Mundo diante do Inter no Beira-Rio. E mesmo assim, Abel Braga pegou um Internacional quase na zona do rebaixamento e levou o Inter ao vice-campeonato brasileiro naquela temporada. E mesmo com esse currículo de um Abel Braga campeão do mundo do Internacional, e com esse currículo vice-campeão brasileiro, essa direção, em prol da ruptura, demitiu o Abel Braga para trazer Miguel Ángel Ramírez. E depois a gente viu tudo o que aconteceu. Viu Cacique Medina e outros técnicos medíocres. O Inter com derrotas fechatórias para Melgar, para a Globo, entre outras fechames. Mas agora a direção coloca o rabinho entre as pernas e traz aquele qual eles chutaram do estádio Beira-Rio feito Judas.
Foi isso que a direção fez com o Abel Braga. Chutou o Abelão, campeão do mundo, como se fosse um cachorro, como se fosse um Judas. E agora, essa direção incompetente, se vendo numa sinuca de bico, se vendo num beco sem saída, coloca o seu rabinho entre as pernas e traz um ato de desespero, não por convicção. Não se engane que não é por convicção que essa direção está trazendo o Abel Braga, mas por um ato de desespero para abafar todas as desculpas que eu vou falar, todas as cagadas que eles fizeram desde de eleição até sua reeleição. Esse movimento de trazer o Abel Braga, onde o Internacional já anunciou de forma oficial nas suas redes sociais a contratação do Abel Braga, horas antes foi trazendo informação em primeira mão pelo competente repórter Jairo Vink, que foi o primeiro que trouxe informação, o crédito é dele, que o Internacional estaria contratando Abel Braga e demitindo aquela dupla de dois que não se misturar não dava um. E aí, o Internacional, após a informação do Jairo Vink, o Inter anuncia de forma oficial a contratação para essa reta final de Abel Braga. É tudo pelo Inter. Vai ter que ser na raça. Esse grupo de jogadores amorfos vão ter que jogar. Com o Abelão vão ter que jogar. Não interessa, o Abel tem problema de saúde, se o Abel tem quase seus 70 anos. Com o Abel vão ter que jogar. E o Internacional ainda fica com o seu treinador interino, Pablo Fernandes, juntamente com o Abelão. Vai ter que ser na raça, minha gente. Vai ter que ser no esforço. Vai ter que ser pela camisa. Vai ter que ser pelo Inter. Esquece tudo e vamos apoiar o Colorado na próxima partida diante do São Paulo fora de casa. E voltar para o Beira-Rio no dia 12 diante do Red Bull Bragantino e fazer do Beira-Rio um caldeirão de um jogo onde o adversário não vai esquecer e vão sentir o que é jogar no Beira-Rio tendo Abel Braga como comandante técnico na Casa Mata Colorada. O Abelão voltou! É só isso que importa. Temos que vencer de qualquer maneira. Agora, aquela gordura de olhar para os adversários, Santos e Vitória, acabou. Só depende desse grupo amorfo do Internacional, que agora vai ter um técnico decente. Algo que essa direção não teve todos esses anos à frente do Esporte Clube Internacional. Tiveram que colocar o rabinho entre as pernas e trazer Abelão de volta. Logo mais às 9h30 da noite estarei eu aqui, Matheus Ferender, fazendo a live, repercutindo tudo o que aconteceu nas últimas horas, nos últimos dias na vida do Internacional. Te inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like. Até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!